Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Vamos Falar sobre Corinthians. E hoje é sobre vários temas, né? Hoje, sábado, dia 3 de julho de 2023, vamos falar um pouco sobre o Corinthians, né? O jogo de hoje. Hoje o Corinthians joga contra o América Mineiro, em Minas Gerais. Vamos falar também sobre reforços. E o que causou também, o que aconteceu depois do jogo contra o Atlético Mineiro. Vamos começar falando agora sobre o jogo contra o Atlético Mineiro, o que aconteceu depois. É, Depois do jogo, né? E primeiro eu vou falar sobre o jogo em si. Tem um episódio, o último episódio foi logo após o jogo. A gente estava empolgadaço, né? Com a partida do Corinthians, né? O Corinthians jogou o melhor jogo do ano. Fez 2-0, mas poderia ter feito 3, 4, 5. Já podia até ter feito o resultado no primeiro tempo, né? E eu tenho algumas coisas a falar. Primeiro é sobre as entrevistas do Corinthians, dos jogadores do Corinthians e do Vanderlei Luxemburgo, né? O Vanderlei deu uma O Vanderlei deu uma entrevista muito boa, em que ele, pra mim também é a melhor entrevista do Vanderlei Luxemburgo, depois do jogo, né, depois de jogos, né. Uma das críticas que eu tenho ao Luxemburgo é sobre como ele se comunica com a torcida, não a torcida organizada no evento que teve do protesto, ele foi muito bem, mas sobre como ele usa a imprensa pra, pra falar sobre o jogo, né? Então ele age muito na defensiva, né? Então o momento do Corinthians não é bom. Eu ainda não tenho como falar sobre o que o Corinthians saiu da crise que ele estava pelo, pelo simples fato de serem apenas duas vitórias, né? São apenas duas vitórias no mar de 10 jogos maus que o Corinthians vem fazendo, 10, 12 jogos maus. Né, o Corinthians que não ganhava desde o jogo contra o Remo 2-0 em que o técnico era o Cuca, né? No contra o Remo o Corinthians não jogou bem, não, então a gente não era outro técnico, então a gente não tem como falar que o Corinthians saiu da crise. Até agora o quarto colocado do Brasileiro, né? Tá em quarto é o tá em 14º, desculpa. É o 14º do Brasileiro e só um ponto do Goiás, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o 17º. Então, o Corinthians ainda não saiu da crise, né? Tá muito próximo da zona de rebaixamento. E passou, se eu não me engano, 3 rodadas dentro da zona de rebaixamento, né? Desde o jogo contra o Flamengo tem tido uma melhora, né? Então são poucos jogos que o Corinthians está jogando bem, né? Se a gente pegar o retrospecto aqui, só um segundo, ó, o Corinthians jogou, né, desde a última vitória com o Palmeiras, o técnico era o Danilo, foi 2-1 pro Palmeiras, o Corinthians jogou com raça, mas foi totalmente imerso pelo Palmeiras, o jogo foi totalmente do Palmeiras.
Independente Del Valle contra o Brasil na Libertadores, foi mal, não foi bem. Fortaleza também não jogou bem. Fortaleza mandando o jogo inteiro. Levou 3-0 do Botafogo. Aí a gente começa a ver uma melhora no Corinthians, foi contra o São Paulo 1-1, contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil foi 2-0. O Corinthians também só jogou, não jogou nesse jogo, o time não entrou e o Atlético Mineiro, assim, não foi um jogo de extrema dominância do Atlético Mineiro, mas o Corinthians não jogou. E no jogo contra o Flamengo, o Corinthians começou a jogar melhor, né? O Corinthians começou a jogar melhor no jogo contra o Flamengo. Um gol no finalzinho do zagueiro do Flamengo, né? Uma infelicidade ali, mas não merecia ter perdido. Contra o Argentino Júnior, jogou melhor, 0-0, apesar do Argentino Júnior ter jogado com um jogador a menos durante metade do segundo tempo. O Fluminense jogou bem, 2-0, e o Atlético Mineiro jogou 2-0. Por isso acho que a Argentina não pode falar que o Corinthians saiu da crise, né? Então, e o Luxemburgo às vezes fica meio na defensiva, pra falar a linguagem mais popular, né? Ele ataca por pensar que vai ser atacado, né? Ele reage a coisas que, que às vezes é só pergunta simples dos repórteres e acaba passando uma pecha, né, do que ele não quer ser. Aquele técnico ranzinza, ultrapassado, que não gosta da modernidade do futebol. E, e no último, na última coletiva ele deu uma melhorada nisso. Eu acho que até pelo momento do Corinthians está melhorando. E vou repetir, o Corinthians ainda não saiu da crise. Tá só a 1 ponto da zona de rebaixamento, né? E fora isso, saiu essa semana o Marco Belo, repórter da Transamérica, ele deu a notícia que o Corinthians fechou com o Matias Rojas, né? Paraguaio, é um meio-campista, ele joga na meia direita ali, né? Ele vem jogado pela direita, ele é canhoto, então ele joga com o pé trocado, né? E se fosse no Corinthians que jogou os últimos jogos, tirando o jogo contra o Atlético Mineiro, que o Corinthians jogou com 3 zagueiros, e o Fagner fez o papel de ponta ali, né? O Corinthians jogou quase com 4 atacantes em boa parte do jogo, com Fagner e Bidu servindo como atacantes também, atacando demais, entrando na área, tanto que o Bidu fez gol. O Corinthians ele entraria no lugar do Fagner ali, né? Jogando, jogando no 4-3-3 ou no 4-4-2 que o Corinthians vinha jogando. Jogaria no lugar do Adson, naquela ponta direita, né? Pelo que os comentaristas me falando, é um jogador bem técnico, um jogador que arremata muito de fora da área, porém, é um jogador que se machuca demais. Tem 27 anos, o Corinthians É, é craque, né? O departamento físico do Corinthians é craque com esse tipo de jogador, apesar de nos últimos anos ter falhado. Com o Paulinho se machucando demais, com Renato Augusto também, mas a gente não pode tirar o peso da idade com isso. O Fagner tem se machucado demais também. E é uma coisa que o Corinthians precisa melhorar, né? Essa parte de preparação física e departamento médico, né? Mas é um jogador que tem a acrescentar.
Eu acho que o Watson é um jogador que tem muito a melhorar ainda. É um jogador que não tá maduro, não tá pronto. Apesar de ser um jogador que se cobra, um jogador que anda fazendo gols, né? É um jogador que anda incomodando o adversário, mas eu acho que é um bom reserva. Não acho ele o suprassumo do futebol. Não acho ele um jogador que é incontestável como titular, né? Tanto que o Fagner entrou no lugar dele e jogou muito bem também. Apesar de ser em outro esquema, né? E o próximo tópico que eu quero passar para vocês é o jogo de hoje. O jogo de hoje é contra o América Mineiro. O América Mineiro é um time que não tá bem no Brasileiro, apesar de estar bem na Copa do Brasil, né? Ele tá em 19º colocado, é o penúltimo, com 4 pontos, né? Apenas 4 pontos. O Corinthians é um jogo que o Corinthians tem que ganhar por ser um time que está abaixo dele na tabela, né? O Corinthians precisa agredir, o Corinthians precisa somar esses 3 pontos para se livrar de vez desse risco de rebaixamento. Porque o Corinthians, quando. Não só o Corinthians, mas time grande, quando tá perto da zona de rebaixamento, é muito difícil erguer, é muito difícil sair daquela situação, né? Eu acho que tem um imã ali que atrai os gigantes quando o gigante está muito, muito próximo e o Corinthians precisa reagir. Embora muitos comentaristas na televisão tenham falado que o Corinthians vai jogar com um time alternativo, né? O que eu vejo como um erro, né? O Corinthians não tá numa situação que ele precise jogar, né? Que ele precise se poupar, que ele possa se poupar, né? O Corinthians precisa pura e simplesmente sair dessa zona incômoda do brasileiro para até poder mais para frente tentar almejar uma Libertadores, porque sinceramente eu acho que a própria Libertadores esse ano já tá comprometida, né? O Corinthians tem que jogar contra o Independente Del Valle no próximo jogo, fora de casa, né? Só depende dele? Só depende dele. Mas ela tem que jogar contra o Independente Del Valle, que é um time muito bom, é um time que vem tendo ótimos resultados, é um time com uma estrutura muito boa, não só física, mas uma estrutura de futebol, tem um conceito de futebol. O Miguel Ramírez, que era o técnico anterior, saiu, chegou outro técnico e o técnico tem jogado da mesma maneira. O técnico é, tem mantido o princípio de jogo, o jeito de jogar do antigo técnico. Então, o Corinthians precisa jogar, né, melhor. É um jogo difícil, vai ser difícil o Corinthians tirar 1-0 de lá, né? Vai ser difícil no Equador e tirar esse 1-0 que precisa, pelo menos, né? No jogo de quarta-feira. Então, pra mim, o Corinthians não deveria se poupar, né? É uma opinião minha, né? Uma opinião de alguém que não sabe porra nenhuma de futebol. Mas é uma leitura que eu tenho, né? Vou aqui olhar aqui. O técnico do Atlético do América Mineiro é o Wagner Mancini, né? O América Mineiro tá em 19º, como eu disse, né? Vem de 3 derrotas seguidas no Brasileiro, né? É, Vem de 3 derrotas seguidas. É um time que
Apesar de não gostar do Wagner Mancini, é um cara que sabe jogar contra o Corinthians, né? Você pegar os últimos times que ele jogou contra o Corinthians aí, o Corinthians acabou sendo. Ele acabou levando sorte contra o Corinthians, né? E eu vou ver se eu acho aqui um provável começo de time pro Corinthians, né? Aqui, ó, pelo site Meu Timão, o provável Corinthians hoje é Cássio no gol, Fábio Santos no lugar do Bidu, o Caetano no lugar do Murilo, Murilo que vem jogando muito bem, mas o Caetano é um ótimo zagueiro também. Bruno Mendes no lugar do Gil, o Gil tá suspenso, então não poderia jogar de qualquer jeito. O Bruno Mendes também pra mim, tá numa fase melhor do que o Gil. Fagner na lateral direita. Fagner jogou muito bem no último jogo, mas como eu mesmo disse, é um jogador que na parte defensiva tá devendo, não só dessa temporada, mas da temporada passada também tá devendo. Os volantes Maicon e Fausto Vera ou Rony, né? O Fausto Vera pode ser poupado, vem jogando quase todos os jogos também. Na ponta esquerda, Matheus Araújo, no lugar do Renato Augusto, que precisa ser poupado, a gente não pode forçar muito. Esse é o único jogador que eu concordo que seja poupado, né? Adson, no ataque, Yuri Alberto e Roger Guedes. Roger Guedes, que é o único jogador do Corinthians que jogou todas as partidas esse ano. É impressionante a fase do Roger Guedes. O Roger Guedes, pra mim, merecia até seleção, porque o que o cara tá jogando, o cara tá sendo a base de um time. É quando um jogador que se sobressai no time do Corinthians é um cara que merece sim uma oportunidade da seleção. Seja como ponta esquerda, segundo atacante, até centroavante, mas é um cara que pra mim não poderia ter ficado fora da seleção, né? E o jogo é hoje às 7 horas da noite. E amanhã eu volto com o que aconteceu no jogo, né? Com mais notícias sobre o jogo. Vou ver se consigo falar sobre coletiva, essas coisas. Vamos torcer pro Corinthians ir bem hoje. E falou, gente. Obrigado. E curta o podcast, siga nos agregadores. Muito obrigado e falou!